Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou por aqui de novo, Pastor Zé Carlos, para continuar, a exposição do Apocalipse Fácil, trazendo hoje a exposição verso a verso do capítulo 7 do Apocalipse. Espero que você goste, espero que você fique aí com a gente e peço também que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, se você gostou. Deixe algum comentário aí para nós, para podermos interagirmos. Dá um likezinho aí, tá bom? Se puder se inscrever no canal, muito bom. Se também quiser entrar aí e clicar no sininho, clique para você estar recebendo aí as nossas, os nossos vídeos, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos aí para o capítulo 7 de Apocalipse. Então, capítulo 7 diz assim no primeiro verso: depois disso vi quatro anjos em pé nos quatro cantos, né? Nos quatro cantos da terra, e eles estavam retendo os quatro ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então, também vi outro anjo subindo do Oriente, tendo na mão um selo do Deus vivo, e ele bradou em alta voz aos quatro anjos que haviam sido dado o poder para danificar a terra e o mar. E disse assim: não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então, ouvi o número dos que foram selados, e eram 144 mil de todas as tribos de Israel. Primeiro aqui, a imagem aí de quatro anjos, né? Agora a gente já tem aí um número maior de anjos. Esses anjos aqui, eles não são conhecidos aí pelos nomes, né? Mas são quatro anjos que foram destacados para reter os ventos e também destacado para danificar a terra ou trazer algum tipo de, de juízo via a natureza para a terra. Então, só para que vocês entendam um pouco, no capítulo anterior, né, que é o capítulo 6, a gente conversou dizendo que o capítulo 6 até ali, o quarto selo, mais ou menos ali até o quarto selo, representa ali a, o princípio das dores. Na verdade, ele todo, né, até aí o sétimo selo representa o princípio das dores, e quando chega ali no finalzinho dele, tem a questão ali do juízo de Deus. E no capítulo 4, dá uma ideia de algo assim muito parecido com o que acontece hoje. Nós estamos aqui no ano de 2021, em setembro de 2021, e já fomos aí para o segundo ano, que estamos na pandemia com um vírus, chamado coronavírus. E me parece, tenho uma concepção de que esse tempo que nós estamos vivendo representa o quarto cavaleiro do Apocalipse, que é o cavalo amarelo, que ele traz descontrole à terra de todas as coisas, de todas as outras coisas que os outros cavaleiros provocaram sobre a terra. Então ele traz morte pela espada, né, que é pela guerra, pela fome, por pragas e por meio de animais selvagens que simboliza homens
que, que regem a terra, né? Que administram ou que governam a terra. De uma forma mais específica, né? Políticos, né? E aí a gente percebe aqui essas coisas, elas atingem a todos, né? A todos, sem diferenciar raça, rico, pobre, crente, o incrédulo. Não tem aqui diferenciação. Tanto é que nos nossos tempos a gente vê muitos religiosos, muitos pastores, muitos crentes também sendo atingidos, né, por essa pandemia, por isso. E aí a gente vê também nos nossos tempos as coisas apertando, vê também rumores, guerras e rumores de guerra. A gente está vendo lá, está acontecendo no Afeganistão, perseguição, né, aos cristãos, mas a gente vê a fome também atingindo, né, a gente vê muita carestia acontecendo nos nossos tempos, e é evidente que aí as doenças, não só o vírus, a gente aqui vive morrendo de medo de pegar o vírus, né? Mas tem as outras doenças, que nem o câncer mesmo, que tem matado muitas pessoas. E a gente vê o descontrole aí dos políticos, né? A briga, o mundo hoje está bem dividido entre direita e esquerda. E aí tem o centrão, mas o centrão tem que escolher a esquerda ou a direita. Então, e essas coisas atingem todos. É evidente que aqui lá no finalzinho, né, no final aqui do 12 para frente do capítulo 6, a gente vê um juízo de Deus sobre esses homens, os homens maus, aqueles homens que usaram situações para enriquecer, homens que usaram toda essa situação, né, para usufruir, né, da situação, ficarem ricos. E aí vem um juízo de Deus sobre a terra. E esse juízo também aqui não escolhe cor, raça, pobre, rico, né? Não escolhe. Aquele que roubou, que foi corrupto, que, enfim, que nesse tempo, né, nesse tempo aqui, nesse final do precipitador, usou essa situação para se beneficiar, está vindo um juízo de Deus sobre eles. E aqui enquanto nesse momento aqui da pandemia a gente luta para não morrer, alguns a coisa é tão pesada, né? O sofrimento que vai ser causado é tão pesado que alguns desejam a morte. Porém, aqui no 7 aparece uma outra situação, até aqui é algo para todos. E a partir daqui para frente vai acontecer algo que nós chamamos da grande tribulação, né? Apesar que ela é bem detalhada, há um detalhamento a partir do verso 11, mas a partir daqui já há uma preparação para esse cenário da grande tribulação que virá sobre a terra, e aí é um juízo de Deus muito poderoso sobre a terra. E, entretanto, aqui, como já está aqui no início, né? No início, esses 4 anjos segurando os ventos, e aqui vai haver uma catástrofe tremenda sobre a natureza, né? E aí, quando eles estão prestes a fazer isso, vem um outro anjo, um anjo poderoso, que vem lá do lado do sol, e esses anjos que são como fogo, a Bíblia chama de serafins, um anjo poderosíssimo, né? Já
nos outros vídeos eu falei das hierarquias dos anjos, né? Que um serafim é maior que um querubim 7 vezes, o querubim é maior que um arcanjo 7 vezes, o arcanjo é maior que um anjo 7 vezes, e o 7 significa também aquela coisa do tamanho perfeito, a hierarquia perfeita, e um anjo para um homem 180 mil vezes, né? E então, esse anjo aparece e ele pede para que ele segure um pouco, que eles, que precisava, que ele ia selar os servos de Deus. Ele chega no 3 e diz, não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. E servos de Deus aqui está relacionado com o povo de Deus. E aí ele diz aqui o número, né? 144 mil de todas as tribos de Israel. E aí, aqui entra algumas complicações e algumas interpretações. Tem várias interpretações, mas nós vamos se ater a duas, tá? A duas que são as mais populares, até por causa também dos posicionamentos de pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Ok? Então, ele fala, primeiro, a primeira interpretação aqui, ele dá uma relação aqui, né? Ele fala 144 mil de todas as tribos de Israel. Esse número, 144 mil, tá aparecendo aí bem um quadrado perfeito, né? Um 7 elevado ao quadrado, né? O 12, na verdade, elevado ao quadrado, vezes 1.000, né? 144 mil, na cabeça do judeu, é um número perfeito, onde cabe aí todo mundo. Não se limita só a 144 mil, porque, mesmo que fosse judeus, tem muito mais que 144 mil. E de povo de Deus, né, convertido, povo de Deus, Israel, a igreja, muito mais que 144 mil. Então, esse número representa um número perfeito, né? 12 elevado ao quadrado vezes 1.000. Então, é um número perfeito, é um número quadrado perfeito na cabeça do homem judeu, do raciocínio judeu. E aqui ele dá uma relação, ele fala das tribos de Israel e ele vai falando de cada tribo, da tribo de Judá. E aqui é interessante que Judá, Ruben, que é o primogênito, né? Então deveria aparecer primeiro. Mas ele coloca Judá como primeiro aqui, provavelmente porque da tribo de Judá é que veio o Messias, né? Então, guarda isso aí. Então ele fala de todas as tribos, 12 mil, né? Também é sempre o 12. 12 também, eu já falei aqui para vocês que o 12 representa um reino perfeito, né? Um reino perfeito. Ou uma administração de um reino perfeito. Então, 12 apóstolos, 12 anciãos, 12 patriarcas, etc. Então, da tribo de Judá, 12 mil, de Rubem, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, de Asser, 12 mil, de Naftali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Sacá, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, e da tribo de Benjamim, 12 mil. Então, a primeira interpretação aqui, para os pré-tribulacionistas, eles dizem que essas pessoas representam os judeus que vão se converter aí nesse cenário, né? Que aqui, para o pré-tribulacionista, a igreja já foi arrebatada, a igreja já não está mais aqui, e agora vai vir os remanescentes de Israel que irão se converter. E daí é separado, né, uma quantidade aqui para serem selados como povo de Deus, servos de Deus.
Então, ele diz aqui que são judeus e que nesse tempo aqui de tribulação, a pregação vai ser feita pelos judeus, ok? Essa é uma interpretação. A outra interpretação é que aqui esse número e essa relação representam, na verdade, o povo de Deus de todo o tempo, que começou lá com Abraão, se formou Israel e culminou, no final das contas, com a igreja. Porque Paulo, falando a respeito disso, ele mesmo diz que não é judeu que nasceu de sangue judeu, mas é judeu agora, aquele que é descendente de Abraão, mas aquele que aceitou Jesus se fez descendente de Abraão. Então, a outra interpretação aqui é que esse número e essa relação representam, na verdade, a igreja do Senhor, tá? Aí, de forma ilimitada. E aí tem, né, alguns fortalecimentos aqui, e ele chama aqui servos do nosso Deus. Servos, então, servos é filho, né? É filho, é servo. A Bíblia chama os crentes, né, em vários lugares, de servos do Senhor. Então, primeiro aqui, servos do Senhor. Segundo, a relação começa com Judá, né? Judá. E da tribo de Judá que descendeu o Messias. Messias, Jesus Cristo, igreja. Okay? A outra coisa aqui é que Dan foi retirado aí. Porque Dan, na história, né? Inclusive, quando Jacó dá a bênção para ele, chama ele de serpente. Chama Dan de serpente, e ele termina falando que o Senhor liberte esse homem. E há uma tradição na cultura judaica que Dan terminou tendendo mesmo pecado, terminou indo mesmo para a idolatria, e até de uma forma forte de que o anticristo descenderia de Dan. Então, no lugar de Dan aqui foi colocado Levi. Como nesse tempo não vai precisar mais de levitas, então ele virou uma tribo que compõe, né, o povo de Deus aqui. E a outra coisa que é interessante, né, que no lugar de Efraim foi colocado José, até pelo que ele representa. Efraim e Manassés são dois filhos, né, de José. E não sei por que tiraram, mas está aí, né, até pelo que José representa. Então, essa relação aqui não tem nada a ver com a relação dos patriarcas, né, lá do Antigo Testamento. Ela tem uma nuance diferente, uma nuance colocada para essa questão mesmo de igreja, de povo de Deus. Então, a outra interpretação é que esse número e esse povo aqui, ao invés de ser judeus, representa a igreja do Senhor. Então, o pós-tribulacionista sustenta mais essa posição, né, porque diz que a igreja só vai ser arrebatada quando Jesus Cristo vier na sua segunda vinda. Ok? Uma outra coisa aqui é esse selo, né? Para que é esse selo? Ora, a Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 1, que nós fomos selados, né, com o Espírito da promessa, né? Capítulo 1, verso 3 diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, a Bíblia diz que nós somos selados pelo Espírito Santo. Então, o que é esse selo aqui? Bem, o selo do Espírito Santo é um selo que garante
a nossa salvação, né? Garantia da nossa, fomos selados com o Espírito da promessa, né? Lá do Consolador, e isso garante a nossa eternidade, ok? O penhor, o selo, quando você envia uma carta, se não tiver o selo, ela não chega no destino. Então, você tem o selo, que é o Espírito Santo, e isso te garante que você vai chegar no destino certo, ok? Agora, esse selo aqui é um selo de proteção para o que vem agora pela frente. Não sei como Deus vai fazer, mas ele está dizendo aqui que vai selar os que são deles, os que são dele, para que o que acontecer aqui, o juízo que vai acontecer sobre a terra, não alcance aqueles que foram selados por ele, aqueles que pertencem a ele. Então, todas essas coisas que vai acontecer na natureza, toda esse descontrole, aqui está dizendo que não vai atingir aqueles que forem selados, né? Que forem selados por Deus. Então, muito interessante isso. Então, vai acontecer a grande tribulação. Então, olha aí, igreja. Olha aí, pessoas que têm medo de passar pela grande tribulação. Deus está dizendo aqui que a grande tribulação não vai atingir aqueles. A grande tribulação, na verdade, é o juízo de Deus sobre a terra, sobre o mal, sobre aqueles que andam sobre o mal. Então, aqueles que forem selados, né, com esses selos, não serão atingidos por essa grande tribulação. Como Deus vai fazer, meus irmãos, não sei, mas Deus sabe como faz, certo? Então, isso é muito importante. Então, olha aí, entenderam aí, né? Esse selo é o selo de proteção. O Espírito Santo é o selo que garante a sua salvação, a nossa salvação. Beleza aí? Entenderam bem? Então, tá bom. Mas aí, pastor, você está falando e esse negócio dos mártires da grande tribulação? Bem, os mártires da grande tribulação não são, não são pessoas que morreram atingidas por esse juízo, mas atingidos por inimigos de Deus, né? Porque daí, quando essas coisas começarem a atingir essas pessoas más, né, os ímpios, e não atingir o povo de Deus, então o que vai acontecer? Vai haver perseguição e muitos deles morrerão. Deus está matando, vão dizer exatamente assim, está matando as pessoas com as coisas da natureza, e aí não está atingindo esses crentes aí, então vamos matá-los. E também porque os crentes vão estar pregando a palavra, né? Vão estar pregando, é um tempo de uma igreja profética que prega o juízo de Deus. Quem não se arrepender vai ser réu desse juízo já aqui, né? Já nesse tempo aí, um tempo que a grande tribulação são 7 anos. 7 anos, nós já aprendemos aqui que pode ser realmente um período de 7 anos, mas é um período completo, 7 também representa completo. Pode ser um tempo indeterminado também. Muito bem. E aí ele começa aqui a mostrar depois, na sequência, né, umas multidões aqui. E a primeira multidão é uma multidão com vestes brancas. Está aqui no 9. Diz assim: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. E eram pessoas de todas as nações, tribos, povos, línguas, e eles estavam em pé diante do trono e do Cordeiro. Eles estavam com vestes brancas e segurando palmas. E diz o texto que eles clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus
que se assenta no trono e ao Cordeiro. Então, muito interessante. Então, aqui já começa a aparecer pessoas ali, ali nos céus, né? A visão que João está tendo ali nos céus. Depois nós vamos saber quem são essas pessoas, né? E eram pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono. Então, olha só que coisa interessante para quem é pós-tribulacionista, legal, porque está começando aqui já algumas coisas acontecendo, e aí começa a aparecer nos céus pessoas que vieram desse contexto que está acontecendo aqui, a partir aí do verso 7. E eles, ali, quando eles chegam, eles vão entender exatamente o que é salvação, né? Às vezes, eu e você não sabe exatamente a profundidade do que é a salvação, e ali, quando eles estão ali diante de Deus e do Cordeiro, eles entendem exatamente a profundidade do que é salvação, e daí eles começam a declarar isso. A salvação pertence ao nosso Deus, só Ele tem o poder de salvar. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro, só eles têm o poder de salvar. E mais nada, e mais ninguém. E mais ninguém. Diz que eles estavam ali com as vestes brancas e segurando palmas, e essas palmas têm, né, o simbolismo de aclamar, aclamar, e era isso que eles estavam fazendo. E essas vestes brancas simboliza que ali eles estavam limpos e justificados de todo tipo de pecado. Acabou, não existe mais nada. Isso agora eles estão diante de Deus puros e limpos totalmente. Totalmente. Todas as coisas que aconteceram para cá encerraram e eles ali estão santificados e purificados. É aí onde é a profundidade, né, da questão da redenção e salvação. E aí, quando eles chegam ali, eles entendem, sabe agora exatamente o que está acontecendo, né? Ali foi dado vestes brancas para ele, e aquelas vestes brancas, né, simboliza a redenção final, a glorificação final. E aí, quando eles falam isso, os anjos que estavam ali em pé ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 seres viventes, aqueles anjos se prostraram agora com o rosto em terra, dizendo, diante do trono, e adoraram a Deus. Olha só que cena, uma coisa muito profunda. Aqueles que estão chegando ali nos céus entenderam o que é a salvação, a profundidade da salvação. E quando aquelas pessoas entendem, elas declaram, conclamam com palmas e declaram que a salvação de verdade, pertence a Deus que está no trono e ao Cordeiro, e os anjos, quando escutam que eles entendem isso, a profundidade, os anjos começam a adorar ao Cordeiro e a Deus, e diz amém, louvor e glória, sabedoria e ação de graças, honra, poder e força, pertence, sejam dadas ao nosso Deus para todo sempre. Então, são sete honras que é dado ali a Deus, né? Ó, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força.
Adoração perfeita. Adoração perfeita. 7, adoração perfeita. Olha que legal. E aí aconteceu uma outra cena ali. Olha, é uma movimentação. Quando o homem entende o que está acontecendo, o que é salvação exatamente. Diz que um dos anciãos olhou e perguntou: quem são estes, João, que entenderam esse mistério? Quem são estes que estão vestidos de branco? E de onde vieram? E aí João fez aquela interrogação na cabeça dele e ele respondeu: Senhor, tu sabes. E ele lhe disse: estes são os que vieram da grande tribulação. E sabe o que eles fizeram? Lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Muito interessante isso. Tem um detalhe escondido aí, né? Tem uma canção que diz que o sangue de Jesus me lavou, me lavou, me lavou. Mas para que o sangue de Jesus me lave, eu preciso, na verdade, está disponível, né? Está disponível a redenção. O sangue de Jesus, na verdade, representa a morte e ressurreição dele. A morte representa o pagamento, né, no meu lugar, e a ressurreição representa o bônus, né, que eu estou ganhando da vida eterna. Porque meu Jesus não morreu e ressuscitou, então mesmo que eu morra, eu vou ressuscitar. Mas para que isso aconteça, está disponível esse sangue. Ele só tem ação na minha vida se eu mesmo lavar as minhas vestes e alvejar as minhas vestes no sangue do Cordeiro. Então, Jesus já fez a ação dele, mas eu preciso fazer a minha, né? Tomar uma atitude, né, uma atitude. Por isso você que está me ouvindo, ou que vai me ouvir na frente, e que não entendeu isso, eu quero dizer uma coisa para você. Deus, a palavra de Deus diz que todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Todos. A palavra de Deus diz que não há um justo, nem sequer um. Essa é a primeira lei espiritual. Todo homem está condenado à morte. Mas tem a segunda lei. A palavra de Deus diz que Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Porque na lei 1, a palavra de Deus diz que que o salário do pecado é a morte. Né? O salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. E aí Deus resolveu isso na lei espiritual 2. Né? Na lei espiritual 2. Deus amou tanto o mundo que mandou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí vem a terceira lei. Né? Então, Deus fez a ação dele, agora eu preciso fazer a minha. Né? A terceira lei, que diz o seguinte: mas todo aquele, né, a todos que o receberam, que o aceitaram, foram dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Atos também diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo. E aí vem a quarta lei. A quarta lei, a palavra de Deus diz que eu sou justificado e redimido pelo sangue do Cordeiro
Então, todo o mal, tudo aquilo que me separava de Deus, Jesus paga imediatamente. E eu sou justificado. E aí, conforme diz o primeiro verso, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí Deus agora me dá a vida eterna com ele, e além de me transformar em filho. A quarta lei. Então você que está aí, é simples, é só fazer uma oração assim, ó. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e peço, perdoa os meus pecados. E eu te recebo como meu Salvador e meu Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa estar com o Senhor aí nos céus. Pois é no teu nome que eu oro e te peço. Amém. É só isso. Você, se invocar o nome do Senhor, porque a palavra de Deus diz que se com tua boca confessar e com o teu coração crer, você será salvo. Amém? Então tá aí. E aí, então, é essa a parte. Você lava as tuas vestes e elas que eram sujas passam a ser brancas, alvejadas com o sangue do Cordeiro. E aí o texto continua dizendo: e agora esses estão diante do trono de Deus e o servem de dia e noite em seu santuário. Isso é muito importante, é outro negócio muito importante, porque aí no passado só quem tinha esse acesso direto ao Santo dos Santos, ao trono de Deus, era só o sumo sacerdote. Então, só levita e sacerdote, sumo sacerdote, eles que adentravam a um lugar mais profundo. Se uma pessoa fizesse isso, era morta na hora, uma pessoa comum. E agora, esse acesso que eu tenho através de Jesus, eu posso chegar diretamente à presença de Deus sem intermediário nenhum, sem nenhum santo, sem nenhum anjo, sem nada. Eu não preciso de intermediário. Eu vou direto a Deus, né? O texto está dizendo. E agora eu vou servi-lo. Só os levitas serviam lá no templo. Agora eu posso servi-lo de dia e de noite em seu santuário. E diz ainda: e aquele que está sentado no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. O tabernáculo aqui é a Shekinah, é a presença poderosa de Deus, né? Lá no deserto, a presença de Deus sobre o povo à noite era uma luz, né, para iluminar, e de dia uma nuvem. Então, essa nuvem sempre de fumaça representava a presença de Deus. Quando Moisés subiu ao monte, né, ele entrou dentro de uma nuvem lá onde estava o Senhor. Quando Salomão construiu o templo, aquela nuvem entrou ao templo. Muitas pessoas que estavam ali dentro não aguentaram ficar saindo correndo da presença de Deus. E ele está dizendo que agora a presença de Deus vem sobre nós e nos envolve. Aleluias. E além disso, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador. Isso é muito importante, porque principalmente na época em que esse texto foi escrito, tinha muitas pessoas pobres, né, se convertendo, muitos escravos se convertendo, que sofriam fome, sede, que ficavam debaixo daquele sol que o afligia. Então Deus está dizendo: não, nada disso mais vai acontecer com você. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, que vai levar as fontes de água viva. Ou seja, o Cordeiro vai guiar-nos aquilo que dá vida.
aquilo que dá vida. E além disso, se houver choro, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima e toda dor. Ou seja, lá nos céus não terá choro, não terá dor, não terá tristeza, não terá sofrimento, não terá mais nada disso. Gozaremos para sempre da presença eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Aqui eu encerro, então, o capítulo 7 do Apocalipse. Espero que você tenha aprendido várias coisas bem interessantes aí nesse texto e nesse tempinho, nesses 40 minutos que passamos juntos aí, tá bom? Então, vou encerrando por aqui. Até a próxima, tá bom? Então, até lá.